Lula é o cara é o Lula, o homem do povo. Foto, André Borges/F. Na presença de 6.000 indígenas vindos de comunidades de todo o país para Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, homologou nesta sexta-feira, 28, as 6 primeiras terras indígenas de seu governo, conforme antecipou o Estadão. O documento de homologação foi assinado no encerramento do acampamento Terra Livre, ATL. O que nós queremos ao final desse mandato é que os indígenas brasileiros estejam sendo tratados com a dignidade que todo ser humano merece nesse país, disse Lula. A gente vai ter que trabalhar muito para fazer a demarcação do maior número de terras indígenas, não só porque é um direito de vocês, mas porque se a gente quer chegar em 2030 com desmatamento zero na Amazônia, a gente precisa de vocês, prometeu o presidente. Ao discursar no evento, Lula estendeu a faixa entregue por um manifestante com os dizeres, Juventude Xokling contra o marco temporal. O povo Xokling, assentado em Santa Catarina, está no centro do processo sobre o marco temporal que tramita no Supremo Tribunal Federal, STF. Durante a cerimônia, Lula foi cobrado por militantes a atuar junto à Suprema Corte para frear a tese de que só sejam consideradas terras indígenas aquelas demarcadas até o marco da promulgação da Constituição em outubro de 1988. Em sua conta no Twitter, Lula escreveu que a luta por demarcação dos povos indígenas é uma luta por respeito, direitos e proteção da nossa natureza e país. Estamos avançando, disse o presidente. Segundo o governo, as primeiras demarcações do terceiro mandato de Lula encerram um período de 5 anos sem homologações. As terras com demarcação reconhecida pelo presidente foram as de Arara do Rio Amônia, AC, Cariri-Chocó, AU, Rio dos Índios, RS, Tremembé da Barra do Mundaú, C, Uneuxi, AM, e Avacanoeiro, GO. Juntas, essas comunidades abrigam 3.715 pessoas. Líder histórico do movimento indígena no país, o cacique Raoni cobrou de Lula a ampliação das demarcações neste terceiro mandato e, sobretudo, a ampliação dos repasses de recursos do Executivo Federal para a proteção de territórios. O presidente Lula precisa rever os recursos financeiros para o atendimento dos nossos povos indígenas. A FUNAI e a CESAI, Secretaria de Saúde Indígena, precisam de recursos financeiros. Está na área de os próprios indígenas assumirem esses órgãos, cobrou Raoni. Tem muita terra indígena que não está demarcada e eu vou falar com o presidente Lula para ele agilizar a demarcação de terras indígenas para os parentes que não têm, mas vocês, indígenas, também precisam defender esse território para não deixar os garimpeiros e madeireiros entrar, prosseguiu. A assinatura de Lula, na prática, reconhece as demarcações feitas pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI. O presidente também assinou 2 decretos que prevêem a recriação do Conselho Nacional de Política Indigenista, CNPI, e a criação do Comitê Gestor da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, GAT, para analisar a distribuição de recursos a esses territórios. Durante a transição de governo, o grupo de trabalho dedicado ao tema mapeou a existência de 14 terras indígenas já demarcadas e em condições de serem homologados pelo presidente. A retomada dos processos de demarcação paralisados durante o governo Bolsonaro foi uma das promessas de campanha de Lula. A expectativa entre os organizadores do ATL era de que apenas 5 Lula é o cara é o Lula, o homem do povo. Lula é o cara é o Lula.